Paulinha, vou contigo nessa abertura do Morning Show, mas antes de te passar a bola para a primeira pauta, eu vou dar as boas-vindas aqui à nossa comentarista convidada hoje do Morning Show, a Cris Bernardes. Tudo bem, Cris? Bem-vinda. Tudo bem, gente. Bom dia. Tô muito empolgada, tô muito feliz aqui, muito honrada de estar aqui, porque eu que sou uma ouvinte da PAN, do Morning Show em especial, para mim é uma honra estar do lado de cá. Então cola nesse microfone aí que a gente vai querer ouvir aqui nos nossos debates matinais aqui. Adrilho, você tá pronto? Bora debater. Tô prontíssimo. A Cris é tão bonita que tá tirando a minha atenção, tá me deixando em estado de capaz. Você viu? Ela é uma versão mais bela da Joyce Hassel, mas deixa eu te falar que você parece com ela. Todo mundo fala isso. Eu queria ter a conta bancária da Joyce só. Ela tem? Ela é rica? Eu não sei de nada. Que é isso, Paulinha? Já de cara, Mas assim, você é rica em encanto, talento e carisma. uma cantada, assim, na beira. Não, uma Um corte, um elogio flerte. que você não sabe se é ao mesmo tempo. Sabe assim, uma Adriles, gentileza maravilhoso. Bom, vamos lá, Cris, bem-vinda. Vamos seguir, Paulinha, nas redes sociais. Celebridades se destacam na oposição a Jair Bolsonaro, como falei aqui nas nossas manchetes. Detalhe aí pra gente essa matéria de capa do Estadão de hoje. O que tem lá de bom? Então, tem essa matéria de capa, mas o Estadão há bastante tempo vem tentando entrar aí e descobrir dados a respeito dessa supervisão que o Palácio do Planalto faz nas redes sociais. Existe um balanço que é feito o tempo inteiro e que traz ali não só quem é a favor, os apoiadores, como eles chamam, mas também as opiniões e o que é dito por quem é contra, chamados de viés de esquerda, né? Os perfis de viés de esquerda. E aí, ao que apurou essa reportagem também do Estadão e que vem trazendo isso há bastante tempo, tentando chegar com esses dados, sempre cabe ao Carlos e ao Eduardo Bolsonaro, os filhos do presidente, a responderem a essas pessoas. Ao Bolsonaro, parece que ele é orientado a rebater somente líderes políticos, então não se meter aí nesse leve trás do Twitter, né? É o que está dizendo aí. E o que foi identificado é que o perfil do Felipe Neto, que tem mais de 10 milhões de seguidores só no Twitter, fora canal no YouTube, Instagram, é um dos que mais bate, digamos assim, no governo Bolsonaro. Faz críticas. Não é nenhuma novidade para ninguém, né? A gente chegou a falar muitas vezes aqui do Felipe Neto e trazer alguns tweets dele com críticas ao governo Bolsonaro. Junto dele também a apresentadora de TVI chefe, a Paula Carosselha, e o Marcelo D2. Então esses três perfis seriam perfis que conseguiriam ali com os seus posts, o que acontece? Viralizar mais, ter mais interatividades e tal, atacando o governo. Aí a própria matéria do Estadão faz um levantamento ali com uma consultoria chamada Bytes, que mostra que uma das fórmulas do bolsonarismo para desqualificar um crítico é, por exemplo, chamá-lo do quê? Comunista, esquerdista. E que essa técnica, em especial para esses tipos de perfis, que não são perfis de políticos e tal, não funciona muito. Então, isso não pega muito. E até eles consultaram um outro cara, um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o Felipe Nunes, que disse assim, que quando um perfil desses coloca ali uma opinião política e tal, na verdade, ele presta, de certa forma, um papel, porque as bolhas dessas personalidades, elas não têm só direita ou só esquerda, né? Porque uma pessoa pode ser de esquerda e curtir o MasterChef e querer saber alguma coisa da Paola, ou de direita também. Sim. Então, eles acabam furando essas bolhas e falando para um número maior de pessoas. Então, eles conseguem romper as bolhas. E na matéria eles também conversam com o próprio Felipe Neto, que diz que no Twitter é o lugar onde ele fala como ele mesmo, assim, onde ele não está ali para desenvolver um conteúdo, como ele faz no YouTube, alguma coisa mais direcionada, ele está ali para dar a opinião dele como cidadão. E aí ele diz o seguinte, olha, ele é perguntado se os bolsonaristas teriam medo do seu poder de fogo nas redes sociais. E aí o Felipe respondeu assim, sim, temem, pois sabem que é impossível bater de frente no digital. Por isso, ao invés de agirem pela frente, agem pelos bastidores, movimentando a máquina de assassinato de reputações que a imprensa já mostrou tão bem como funciona. Essa é a forma que covardes usam para agir. Então, trazendo aí na opinião dele de que não existe um embate frontal ali, né, de resposta direta, mas toda aquela rede, enfim, que a gente também já falou bastante aqui, a gente já falou até da matéria do Felipe Moura Brasil para Cruzoé, que são os blogueiros de crachá, enfim, que é essa máquina de repente chegar ali e, né,
botar na própria Joyce o apelido de Peppa Pig, esse tipo de coisa que acontece na internet. Agora eu quero saber de vocês aí. Eu também quero saber de vocês, Edgar. porque veja, a gente está metido, né, nessa questão das mídias digitais. Estamos aqui todo dia falando e também cada um com a sua mídia, expressando ali de alguma forma a sua opinião, fazendo o seu comentário, a sua crítica, às vezes um elogio, né, quando ele é merecido, né? Eu vou começar com você, Cris, nossa convidada aqui, comentarista convidada hoje. Como é que você analisa? Primeiro, essa pesquisa, que já é curioso, um estudo ou uma matéria que levante esse tipo de informação, né? Essa questão que a Paulinha traz, por exemplo, que tem no conteúdo da matéria, desses, digamos, vamos lá, chamar de formadores de opinião, que furam essas bolhas, né? E que tem uma abrangência de público dentro dos dois espectros polarizados. É no mínimo curioso, você sabe. Como é que você vê aí a relevância dessas celebridades no debate público, em particular nessa questão da oposição ao presidente Bolsonaro e o seu, segundo a matéria, também o seu chamado exército ali, liderado pelos filhos Carlos e Eduardo? Então, eu acho que as eleições em si, e ultimamente a gente tem tido muito tudo pautado nas redes sociais, né? Então a gente tem uma importância das redes sociais em todos os nichos da política, né? E mesmo quem não se interessa tanto por política acaba estando inserido nisso, até pelo que você mesmo falou, dentro de bolhas de outro tipo de assunto que acabam puxando para a política. Acho que como cidadãos, já estou enrolando todas. Cidadãos. Mas acho que como cidadãos, tanto Felipe Neto como a Paola, o D2, Sim. etc., têm direito de dar a sua opinião, de se expressar, seja contra ou a favor do governo. Acho um pouco preocupante no sentido de que eles têm que ter um compromisso com aquilo que eles falam, pela quantidade e qual o perfil do público deles, né? Então, por exemplo, o Felipe Neto tem 10 milhões aí de seguidores no Twitter, mas o público dele predominantemente é infanto-juvenil. Exato. Né? Então, ele forma opiniões ali de adolescentes e jovens que não vão sair dali com a informação dele e pesquisar a respeito da informação. Perfeito. Vão tirar uma conclusão acima do que ele disser. Sim. Da mesma forma que eu poderia colocar de um lado oposto, um exemplo, se a Larissa Manoela resolvesse falar bem do Bolsonaro o tempo inteiro. Ela também tem um público infanto-juvenil e também iria influenciar politicamente. Então, acho que tem que ter um equilíbrio ali, como cidadãos eles podem falar o que quiserem, mas tem que ter um freio no sentido de, não deles não poderem falar, mas eles mesmos, ou a maioria desses influenciadores que não são ligados à política e que não tem um público adulto político, tomarem um pouco de cuidado do que eles vão influenciar, porque pega um público infantil, pega um público adolescente, que não vai sair dali e pesquisar, vai engolir exatamente tudo que eles disserem. Sim. Ô Adriles, para essa galera aí mais juvena, digamos assim, que para ficar nos nomes que a Cris citou, o Felipe, a Larissa e tal, esses termos de esquerda... A Larissa ela usou como exemplo, tá? Porque a Larissa não é uma pessoa que está fazendo não, defesa exemplo. política. Não, mas assim, essas lado, expressões né, caso esquerdopata, comunista, então não colariam, segundo o que está na matéria. É isso, Paulinha? Olha, eu acho que como adolescente, como jovem, como criança, as pessoas, essas crianças, esses adolescentes absorvem tudo e qualquer coisa, inclusive uma literatura para além da idade dela, inclusive uma opinião para além do universo da realidade delas. Eu sou meio contra essa coisa da proteção à infância, exatamente de opiniões para além do seu universo, porque o universo da criança é exatamente estabelecer tudo que o abarca. Eu acho que agora, falando especificamente sobre a influência direta e sobre o que, sobretudo, essas celebridades falam, o que eu acho que a relevância delas é absolutamente nula, nenhuma. Elas falam a gados específicos. Essas crianças, esses adolescentes expostos a esse tipo de opinião, acho que não vão dar muita bola. Eventualmente tem alguma influência relativa aqui a colar, mas elas não têm o centro da preocupação como a política. Essa construção da educação de uma criança se dá pela escola, pela família, pelos amigos e por esses influências também. O problema desses influenciadores digitais é o seguinte, né? A política se transformou no entretenimento midiático e os próprios políticos se transformaram em entertainers midiáticos também, e o ódio se transformou em um entretenimento midiático. Aí sim, é uma péssima influência, não só para crianças, como para adultos também. Todo mundo vira candidato, né, Edgar, a ídolo lacrador pop. E eu não percebo exatamente nas redes sociais uma discussão aprofundada sobre
praticamente nada. Você coloca uma palavra-chave, como o Felipe Neto fala assim, o filho criminoso do presidente, Silvio Santos é racista e misógino, e não dá uma fundamentação para isso, sobretudo no Twitter, que o espaço é exíguo, e as pessoas são motivadas por esse tipo de incitação a uma coisa organicamente de raiva, ou de paixão, ou de identificação, sem um tipo de explicação sobre o mérito daquilo que está sendo dito. O ódio, Edgar, ele se diferencia da indignação justa, justamente porque a indignação justa tem uma causa aparente, e o ódio simplesmente é uma expectoração de alguma coisa visceral da pessoa que ela não explica exatamente. E quando você faz exatamente a sistematização da sua indignação justa de maneira raivosa, essa indignação justa também se transforma em ódio. O que morre nessa coisa desses influencers digitais é exatamente a discussão ambígua sobre os temas. Fica uma coisa extremamente superficial, estabelece nichos fechados e bolhas absolutas. Essa opinião não sai da bolha, e essa bolha absoluta te transforma num pacotinho fechado. Se você, por exemplo, é a favor, sei lá, do aborto e contra o casamento gay, ou vice-versa, logicamente, algum dos seus seguidores em bolha de nichos fechados vão te atacar e vão te excluir dessa bolha. Então, essa própria bolha limita a opinião ou a percepção de um Felipe Neto ou de uma Paola dentro do seu escopo de bolha fechada. Você não pode muito sair daquilo. Em relação às milícias digitais, que a Paulinha bem falou, promovidas pelo Carlos e o Eduardo, eu não acho que isso tem uma influência direta, sinceramente. As redes sociais promovem exatamente essa coisa da endorfina, de ter like, de ter seguidores, de pertencimento. Esse tipo de coisa é muito mais orgânica do que orquestrada, a meu ver. Isso eu discordo. Eu queria dizer só uma coisa, que parece que o Felipe Neto mesmo concorda com a Adriles, porque fixado no Twitter dele tem o seguinte texto: se você utiliza meu perfil como fonte de informações, por favor, pare. É justamente isso que precisamos combater. Informação vem do jornalismo, do trabalho sério e imparcial. Opinião é para você debater concordando e discordando. Eu não estou sempre certo. Então, questione. É curioso isso que ele coloca. Mas agora, mas veja só, Adriles, quando você fala, eu fico pensando. A própria característica dessa mídia, no caso, estamos falando do Twitter, estamos falando do Twitter, é uma mídia em que você tem que ser sucinto. Claro que tem as threads que você pode aprofundar, colocar links, colocar material ali que embase o que você está dizendo e favoreça e facilite um entendimento para o teu interlocutor, para o teu público, mais enfim. Profundo, pode aprofundar e tal. Mas por si só, pela característica genuína dessa plataforma de comunicação, ela é sucinta. Então, por exemplo, se a pessoa coloca lá uma linha dizendo-se favorável à liberação, sei lá, descriminalização da maconha, ou favorável ao aborto, é já por si uma opinião, que aí pode gerar uma discussão dentro de uma bolha, que é o que eu acho que mais acontece, porque a gente, grosso modo, não está preparado ainda para esse. A gente não evoluiu democraticamente de poder aceitar com uma paz, assim, um entendimento pleno a opinião contraditória, Exatamente. O divergente. Talvez aí estejamos diante de um exercício que daqui a algum tempo vamos concluir que, puxa, olha só, toda aquela... aliás, a nossa próxima pauta, acho que tem muito... Sim, diz muito a esse respeito. Talvez a gente olhe isso aqui daqui para frente, daqui a 10 anos, e fale assim, puxa, olha como era aquele ambiente de animosidade no Twitter, especificamente, como evoluímos, como já estamos melhor, conseguindo ouvir, talvez, será? Eu sou um cara otimista, já digo de cara. E espero que isso aconteça para que o debate público das ideias, sejam elas dentro da política ou dos costumes, sempre evoluam. Sabe que a Cris falou que discordava de uma parte da fala do Adriles, da parte final. Da milícia virtual. Né? Eu sei porque eu já fui muito achincalhada no Twitter. Você tá brincando? E eu sendo de direita, não diga, mas isso nunca aconteceu? Traidora, não, mas tá coadunando comigo. Eu falei que quando você não faz parte do pacote, você é acusado não só pelas milícias, existe um grupo de pessoas, exatamente, especificamente, alguns com cargos, outros não. A gente também não posso citar nomes exatos, porque eu não, lógico, não vou me comprometer uma hora dessa. Mas existem pessoas ali que estão orquestrando grupos de fakes para justamente achincalhar quem faz qualquer tipo de crítica em relação ao governo. Sim. E isso é sim orquestrado, isso não é orgânico. Não, eu não nego. Algumas pessoas são orgânicas, e aí eu tenho pena dessas que não recebem. Aí elas falam assim, mas eu não recebi do Bolsonaro.
poxa, que pena, né? Você ficou de fora. Mas existe sim, né? Um grupo de achincalhamento de reputações, como aconteceu com o Felipe Moura Brasil, com o Danilo Gentili, Opa! com o Nando Moura, Edgar Pico. Pico. Opa! É um monte de gente boa que sempre esteve do lado Muito obrigado. da direita, etc. Você é mais de Você não esquerda. tava do lado mas da assim, eu tô direita, falando não, assim, Edgar. dentro da própria direita, sabe? É uma coisa que a gente criticava tanto, essas milícias e tal, virtuais, e eu vejo que isso agora acontece também. Então a gente é bastante taxado. Quando você faz uma mera crítica ao governo, você pode até ser bolsonarista, mas uma microcrítica que você fez, isso. Nada é aceito. você né? é achincalhado. E eles tiram o que você fala de contexto. Sim. E te achincalham e destrói sua distorcem, reputação. destrói sua reputação. Opa! Eu só não acho, eu não desconsidero a existência. Claro que Sim. essas milícias existam. Eu discordo da relevância absoluta que elas têm, porque a coisa orgânica vai para além do universo das milícias. Essas pessoas que se colocam como raivosas em exatamente qualquer coisa que saia do controle do pacotinho filosófico, ideológico e político que elas pensam, elas agem com ódio visceral sem necessidade de uma orquestração primeira.